Entre Imagens e Palavras, episódio 5. Tema: Desafios contemporâneos, crescimento e sustentabilidade. Vamos lá, né? Mais um episódio colocando agora Curitiba, né, com um crescimento que nas últimas décadas foi muito interessante, né? Foi bastante, né? A gente tá vendo hoje aí muita coisa acontecendo na cidade, né? A cidade hoje eu digo que tá meio frenética em certa medida, né? E em outros momentos, né? Tá ali também na sua tranquilidade, né? As pessoas que vêm para cá têm um choque de cultura ao pensar, por exemplo, sai de São Paulo, que é uma coisa ainda mais frenética, vem para Curitiba, Exatamente. tem uma outra percepção, né? Então a gente vê esse crescimento acontecendo, né? Nas últimas décadas. Hoje, galera, tem quase 2 milhões de habitantes só na cidade. E mais de 3 milhões ali, ó, no entorno da região metropolitana. É o que apontam os dados oficiais do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e da própria prefeitura. Esse crescimento, ele traz muitas oportunidades, mas também grandes desafios. E é sempre importante reforçar, todos são bem-vindos à cidade, todos. A cidade, qualquer cidade, ela é o resultado do mosaico cultural que forma esta cidade. Então, todos, sem exceção, vocês são bem-vindos. A cidade está de braços abertos esperando vocês. E com mais gente chegando, nós temos um crescimento da demanda por transporte, saúde, educação, moradia. É um fenômeno normal em qualquer crescimento populacional. E cabe ao poder público estabelecer projetos, criar uma infraestrutura que possa receber essa demanda. E a prefeitura, inclusive, reconhece que esse é um grande desafio para a cidade. E veja, né? Não é só uma questão de quantidade, né? A gente tá, como o Danilo falou, todo o crescimento ele vai ser comum em qualquer cidade. Porque a cidade cresceu, vai ter demanda. É normal, tá? Então a gente tá falando só de quantidade. Então a gente tem que pensar também que essa quantidade ela vai ter que, em algum momento, ser promovida uma questão de qualidade de vida. Exatamente. A gente busca isso, né? Se eu quiser sair hoje de Curitiba, que vai ser difícil, ir para outra cidade, nós vamos buscar também qualidade de vida. É o que o ser humano busca sempre, é o que ele quer, tá? E como que a gente oferece serviços públicos modernos sem deixar ninguém de fora? É o questionamento que a gente faz sempre. Exatamente, né? É muito importante. A gente tem que pensar sempre isso. É um desafio que, assim, a gente deixa, né, não só pra gente que vive hoje, né, que a gente convive, mas pros próximos alunos também que talvez vão pensar a cidade, né? Como é que você, aluno, vê isso, né? Qual que é o seu desafio daqui pra frente pensando a sua cidade que você nasceu, que você vive, né? Que você compartilha com seus amigos aí aquela saidinha, né? Como é que você faz, né? Como é que você pensa isso, né? Outro ponto também que a gente tem que colocar no questionamento, né? Tem que pensar também muito bem, é a questão da sustentabilidade, que é assim, se tem um assunto que está em alta, e eu vou dizer até para os alunos do ensino médio, tá? É algo que pode ser que caia no Enem. É tema de Enem, é tema de redação, de vestibular, enfim, né? Tem inclusive uma meta global, né? A gente chama de ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eles são 17 e a meta desses objetivos é que se cumpram alguns deles até 2030. Então falta o quê? 4 anos praticamente, né? Já estamos terminando aí 2025, vamos para 2026. Então algumas metas de sustentabilidade têm que ser colocadas até 2030. Então sustentabilidade é o ponto assim quente para vestibular e para as discussões também, não só para isso, né? Mas para as discussões, para o nosso futuro, pensar o nosso futuro também, né? Segundo a Prefeitura de Curitiba, Curitiba é referência, né, em áreas verdes, mas é necessário sempre, né? A gente às vezes acostumado, né? Beleza, Curitiba é referência em área verde, mas sempre lembrar, tem que inovar, sempre. A inovação, ela tem que ser intrínseca, tem que ser algo nosso, né? Tem que inovar para continuar sendo chamada de cidade ecológica, é o que ela é conhecida, né? A cidade é conhecida como cidade ecológica, então manter, de alguma maneira. E vejam vocês que interessante, né? Porque a sustentabilidade é uma palavra que hoje está na moda, mas ela traz toda uma gama de ações práticas que são de responsabilidade coletiva, porque ela envolve reciclagem, a busca
por energia limpa e renovável, o combate à poluição. Inclusive, eu lembro, eu era muito pequeno, em 1993, eu tinha acho que 9 anos de idade, se não me engano, quando Curitiba lançou a campanha pelos seus 300 anos e criou a campanha de reciclagem que tinha como símbolo a família Folha. E foi um pouquinho antes dessa época, quando eu era aluno aqui no Modelo, num desfile de 7 de setembro, eu me lembro que o tema da minha turma era justamente reciclagem. Olha aí que massa. E nós fizemos um desfile aqui pela rua da escola e foi muito interessante. É uma memória que eu guardo vivo até hoje. E tinha musiquinha também, né? Musiquinha da família Folha. Então era bem legal. Eu não vou cantar aqui porque eu não vou pagar esse mico, né? Não, então, eu também não. Deixa pra lá. Mas vejam, a sustentabilidade, as práticas de sustentabilidade, elas dependem de cada um de nós. Reciclar o seu lixo corretamente, manter as ruas limpas, ônibus limpos. É muito importante você sempre pensar que a cidade ela é o resultado daquilo que as pessoas fazem dela. E cada um de nós tem um pedacinho de responsabilidade por manter a nossa cidade limpa, por contribuir não só pelo desenvolvimento da cidade, mas também pela preservação ambiental dela. Agora, o transporte coletivo da cidade, que durante muito tempo foi visto como referência, atualmente passa por um período de desafios. Dependendo da linha que você utiliza, muitas vezes você tem uma oferta menor de ônibus, ou o ônibus ele vai mais lotado. Temos também a necessidade de criação de novas linhas para atender uma quantidade cada vez maior de moradores. E assim, a gente já tá vendo esse estudo, né? A gente tá vendo até obras também, né? Então, o transporte também, ele também mexe na infraestrutura da cidade, né? Então, você vê obras, por exemplo, uma que eu tô vendo agora é na Vitor Ferreira do Amaral. Pra quê? Pra fazer a nova linha do Inter 2. Então, assim, o Inter 2 já é uma linha de referência, todo mundo conhece, já pegou o Inter 2 provavelmente alguma vez, pelo menos uma vez na vida. E agora você tá vendo aí essa infraestrutura acontecendo também muito forte, tá? Então, e outras coisas também, né? Voltando à questão da sustentabilidade, a prefeitura, segundo dados também que a gente tem aqui, está tentando verificar aí ônibus elétricos, né? Eu sei que já existe híbrido, né? Já existe assim ônibus híbridos já, mas já estuda até também ônibus elétricos, né? Também tem aí parcerias, quem sabe, para fazer novas tecnologias, né? Para o transporte, enfim, para as vias também. E a integração de bicicletas com aplicativos, que já teve uma época atrás e voltou, né? Com outra empresa. Eu lembro de pegar aquela bicicleta amarela para poder dar uma volta por aí, você pagar um determinado crédito lá, você podia dar uma voltinha e hoje tem novamente, né? Então, né, a Curitiba fez novamente essa parceria com essas empresas para ter aí as bicicletas funcionando novamente, né? A gente pensa que é um caminho que talvez possa melhorar a mobilidade, né? E reduzir, quem sabe, né? A gente espera os impactos ambientais na cidade, né? Curitiba sempre, bom reforçar, foi reconhecida por ser uma cidade que se reinventa, né? Tá sempre em mudança, é uma cidade assim que gosta de sempre inovar. Mas agora os desafios são ainda maiores. A gente já comentou aqui, existe um crescimento populacional, a gente já comentou isso, a gente já falou que cresceu a cidade, novos desafios acontecem. Saúde, educação, transporte, né? Infraestrutura. Lazer, muito importante. A gente, né, às vezes trabalha bastante, precisa ter também esse momento, né? De lazer. Eu acho que todo mundo merece esse momento de lazer também. E os parques, né? E outros lugares que oferecem isso, as pessoas têm que usufruir também desses espaços, né? Tem que estar lá também tendo lazer, né? A gente tem que pensar ainda mais na sustentabilidade, como a gente já comentou aqui também. Então é sempre, não só os órgãos públicos, que é compromisso deles, mas a gente também, enquanto ser humano, né, enquanto pessoa individual, pensar, né, como é que a gente pode ser melhor, né, nessa questão, nesse quesito de sustentabilidade, separar o lixo. Curitiba é uma cidade que tem, né, se você olhar bem, tem lixeira para tudo quanto é lado, então você pode colocar o seu lixo lá. Tem pessoas que eu conheço, né, que já até meio que não é uma lenda, mas assim, as pessoas deixam de jogar o lixo, às vezes deixam para jogar o lixo em casa, para não jogar
na cidade, ele coloca no bolso, depois, enfim, joga em casa, né? Então, reforçar sempre a sustentabilidade na escola e em casa também. E a mobilidade, né? A gente sabe também que teve, de uns anos para cá, um crescimento muito enorme de carros. Então, hoje a gente tem muita gente com carro também, né? E pensar, né, numa alternativa que a pessoa pode ter o seu carro, mas ao mesmo tempo, se ela quiser usar o transporte, ela pode, né? Que vai ajudar também, até mesmo na qualidade de vida dessa pessoa. Então, pensar também na mobilidade é uma coisa muito importante. Isso é muito importante, Marcelo, porque Curitiba, ela continua sendo considerado um modelo de cidade. Pessoas que vêm morar em Curitiba costumam destacar justamente este aspecto de uma cidade ordeira, uma cidade organizada. Porém, há um desafio muito maior, que como você consegue democratizar o acesso de toda a população aos serviços básicos de saúde, educação, transporte e de lazer. E esse é um desafio que atualmente a cidade vive. E a cidade ela precisa buscar meios para que de maneira democrática atenda a sua população. Bom, galera, gostaríamos de agradecer a presença de vocês em mais um episódio. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e nos vemos no próximo episódio. Até mais, galera.